Bom, pessoal, acabei de imprimir então o fotolito, tá? Que nós vimos aqui no vídeo anterior, tá? Então você pode perceber que é um papel de transparência, tá? E essa transparência a gente pode estar comprando principalmente aí em casas de papelaria, tá? Não é difícil de encontrar, também tem na internet, no Mercado Livre, vocês podem estar comprando, tá? O importante é salientar aqui, né, reforçando que essa transparência tem que ser uma transparência para impressora de jato de tinta, tá? Eu estou usando uma impressora aqui da HP, tá? Uma impressora aí simples, barata e comum, tá? A única coisa que eu fiz, eu troquei aqui o cartucho, né, de tinta para ter o cartucho novo, para ele poder sair. Ele tem que sair com muita, assim, onde está preto, tem que ficar realmente bem preto, tá? Eu vou puxar aqui um papel para que vocês possam estar visualizando com mais detalhes. Eu vou aproximar para vocês poderem observar aqui o fotolito com detalhe. O importante é ter essa qualidade de fotolito. Vocês podem estar percebendo aí, né, que difícil focalizar aí. Agora está melhor, ó. Então podemos observar aqui, ó, né, a qualidade que o fotolito tem que estar na hora da impressão, tá? Se você tiver uma impressora de boa qualidade, consequentemente você terá então um fotolito também de melhor qualidade, tá? E também a sua placa ficará melhor, tudo bem? Bom, o que eu tenho que fazer agora? Eu vou ter que pegar uma plaquinha virgem, que é esta, tá? Uma placa que você também compra aí no mercado, aqui no caso de São Paulo, né? Na cidade de São Paulo você tem a Santa Efigênia, que você encontra em qualquer loja aí de material eletrônico, você encontra essa placa virgem, tá? A gente diz placa virgem por quê? Porque é uma placa que desse lado é cobre, totalmente um chapado de cobre, e desse lado é um material isolante, que pode ser aí no caso, essa aqui, no caso é uma placa de fenolite, mas também pode ser utilizado placas, por exemplo, de fibra de vidro. Aqui, por exemplo, a gente tem uma outra plaquinha que desse lado é cobre e desse outro lado é fibra de vidro, tá? Uma plaquinha. A diferença é que, claro, que a plaquinha de fibra de vidro, ela tem uma qualidade melhor, ela é mais resistente, tá? Mas também funciona da mesma forma, tá? Eu vou fazer com essa placa aqui, ó, com a placa de fenolite, tá? Então o que eu tenho que fazer primeiro? Eu peguei uma placa qualquer, estou observando aqui que a placa ela é maior, né? A placa aqui ela é maior que o fotolito, tá? Ela é maior que o fotolito. Então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que primeiro cortar essa placa, tá? Então eu vou cortar aqui a placa de fenolite para que ela possa ficar aí do tamanho. Não precisa ser exatamente do mesmo tamanho, mas o importante é colocar talvez um pouquinho maior do que vai ser aqui passado para a placa, tá? A gente faz ela um pouquinho maior. Então eu vou estar mostrando, eu vou na outra sala agora, tá? Onde eu tenho lá uma outra bancada que eu posso fazer o corte da placa de circuito impresso, ok? Bom, voltando aqui agora, já na outra sala, eu tenho, então aqui eu esqueci de falar um detalhe com relação à transparência, tá? Essa transparência, ela tem, de um lado ela é mais áspera, tá? De um lado ela é mais áspera, do outro lado ela é lisa. O importante é imprimir no lado mais áspero, tá? No lado liso você não pode estar imprimindo, porque aí vai borrar tudo o desenho, né, a imagem da placa aqui na transparência, tá? Então imprimam no lado mais fosco, no lado mais áspero da
transparência. Bom, então, o que eu vou fazer primeiro? Eu vou pegar aqui ó, a minha transparência e vou medir o tamanho dela, tá? Eu vou medir aqui, eu sei que ela tem aqui, né, eu posso até fazer isso aqui, ó. Fazer um desenho aqui, fazer uma marquinha aqui, ó. E aqui, ó. Uma marquinha. Bom, então, uma vez que eu fiz isto, eu vou me basear, por exemplo, aqui, ó. Vou me basear nessa minha marquinha que eu fiz e a outra aqui, ó. Também aqui mesma coisa, eu vou fazer de um lado e do outro lado. Tá? E desse lado, mesma coisa. Então, eu fiquei com, né, uma marcação aqui, ó. Não sei se vocês estão podendo verificar, ó. Uma marcação aqui, tá? Desse outro lado também tenho. E aí eu vou fazer uma reta aqui, ó. Fazer uma reta. E a outra reta aqui, ó. Bom, então o tamanho da minha placa agora ficou desta forma. Podemos até conferir se o tamanho está correto. O tamanho vai ficar correto. Tá? Bom, para que a gente possa cortar a placa, a gente vai usar essa guia, que é uma guia como é que você pode estar comprando aí material de componente eletrônico, tá? Ela é uma guia de alumínio. E esse cortador de... Cadê? Esse cortadorzinho aqui, que também você encontra... Inclusive você pode encontrar esse cortador em casa de construção, tá? Então, o que nós vamos fazer aqui? Primeiro, nós vamos colocar aqui a guia. Mais ou menos aqui, ó, na marcação que foi feita, tá? Mais ou menos na marcação que foi feita. E eu vou riscar a placa. Eu começo riscando devagar. Vou começar riscando devagar, depois vou aumentando a pressão, tá? Fazer aqui, ó, no canto, tá? Então eu vou começar a fazer com mais força. Eu viro, faço no outro sentido. Eu digo que tem que fazer devagar no começo, para você não escapar. Se fizer a primeira muito forte, corre o risco de você sair dessa direção e você passar o resto a ponta durante em outra parte da placa, tá? Então comece devagar e depois vai aumentando. Bom, feito isso, a gente muda, tá? A gente vai pegar, dar uma limpadinha aqui, ó. A gente muda o sentido, ó. Então eu estava fazendo do lado do cobre, vou fazer agora do lado do fenolite. Mesma coisa, começo devagar e vou aumentando. Vira no outro sentido e faz também. Pronto. Então, feito isso, a gente vai pegar e faz uma leve pressão, ó. Pronto, já destacou a placa. E agora a gente vai fazer a mesma coisa aqui, ó, do outro lado.
prende a placa. A gente pode estar verificando aqui, ó. Ela está desse lado. E vamos fazer agora o risco também, ó. Começa devagar. Então, cuidado, pessoal, se for fazer isso em mesa, né? Porque aqui no caso a gente está fazendo uma bancada, né? Mas de repente se for fazer isso na sua residência, sei lá, se tem a mesa, alguma coisa que não pode riscar, coloca uma madeira por baixo, um papelão, tá? Porque isso aqui se pegar, né, numa ponta aqui vai riscar, tá? Aí, imagina assim, né, estraga um móvel, aí teu pai, tua mãe, ou sei lá, tua esposa vai ficar chateada, né? Vai ficar muito bravo com você. Então vamos fazer isso aqui, ó. Vira. Pronto. Então, limpar e vamos destacar. Pronto. Depois, inclusive, essa parte você pode estar utilizando também, né, para uma outra placa. Então o tamanho ficou muito bom, ó, tá? Então o tamanho já percebe que está certinho, o tamanho da placa, tá? Isso vai ser importante quando a gente for colocar lá na lâmpada ultravioleta, tudo bem? Então agora o próximo passo, pessoal, vai ser o quê? Ah, outra coisa, a gente vai fazer uma marcação no centro dela, tá? Depois eu vou explicar o porquê dessa marcação. Então a marcação é muito simples, ó. A gente vem aqui, né, para pegar a marcação e achar o centro. Você pode estar passando aqui para não ficar uma marca muito exagerada, a gente utiliza aqui uma lapiseira. Mais ou menos aqui no centro, você faz um risco, tá? E depois do outro lado a mesma coisa, tá? Pega aí a diagonal da placa, né? E faz aí um pontinho. Agora aqui com uma canetinha, só faz um pontinho, tá? Vai ser o pontinho aqui, né, da placa, que é o centro da placa, tudo bem? Então agora, já na sequência, a gente vai lavar a placa, tá? Então, pessoal, muito importante é você lavar a placa. Por quê? Porque a gente encosta, nossa mão tem gordura, né? Então, a gente encostar, a gente transfere a gordura para a placa e quando eu passar a tinta, ela pode se desprender. Então, é importante a gente passar e limpar a placa com detergente e também com uma palha de aço, tá? Então, a gente vai fazer isso já na sequência. Bom, pessoal, agora dando continuidade, a gente vai lavar a placa, tá? Com água, detergente, né, e uma palha de aço. Então, vou lavar a placa, vamos primeiro molhar a placa. Importante às vezes até lavar a mão, hein, pessoal? Porque aí depois você vai pegar na placa de novo, né? Então a gente lava a mão primeiro para retirar o excesso de gordura que tem na mão, tá? Bom, então a gente vai agora molhar a placa, passa aqui detergente, ó, na palha de aço, tá? E a gente vai esfregar, ó. A gente vai esfregando, pode esfregar com uma pressão moderada, tá? Não precisa ser muito forte não, tá? A gente vai aqui, então passar ela, pode passar em todos os lados, no canto, tá? Do lado do cobre, claro, né? Do lado do cobre. Até fazer uma espuma, pra ver que ela fez uma espuma. Faz num sentido, depois faz no outro sentido. Tá? Bom, aí você volta a molhar a placa. Tá? Pode perceber que
aquele centro continua aí, ó, tá? O centro ele continua, porque eu não lavei esse lado, né? Eu lavei só o lado da placa. Bom, olha só, feito isso, a gente tira aqui, ó, o excesso de detergente que está na parede de aço, deixa ela aqui do lado, eu já volto, já vou voltar a utilizar ela. Bom, feito isso, a gente pega aqui um papel, pode ser um papel absorvente, tá? Coloca ela aqui, ó. Tá? Aqui, ó, papel. E o que eu vou fazer? Eu vou pegar agora e vou secar a placa, tá? Para que eu possa secar a placa, eu posso pegar um outro papel aqui absorvente, pode ser papel higiênico também, tá? E eu vou secar ela, ó. Seco de um lado, deixo bem sequinho. Por quê? Porque agora eu vou passar uma tinta nessa placa. Eu vou passar uma tinta nela, tá? Bom, então vamos lá, tá aqui ela prontinha, tá limpinha, vamos passar agora a tinta. Só que antes de passar a tinta, eu vou grudar aqui um eixo que eu vou precisar para colocar aí numa furadeira, num esmeril, né, numa Dremer, tá? Para poder fazer a centrífuga da tinta, tudo bem? Então primeiro eu vou colocar aqui uma colinha, daquelas colas de bastão, cola quente, tá? Então eu vou colocar aqui o centro e já depois na sequência eu passo a tinta na placa. Bom, então agora o que eu vou fazer? Eu vou colocar a colinha agora aqui no eixo, tá? Aí da minha placa. Eu vou usar esse eixinho aqui que veio com a Dremer, tá? Mas eu acho que aí usando um pouco a criatividade você consegue aí usar qualquer outro dispositivo semelhante a isso daqui, tá? Vou usar aqui uma cola, essas cola quente, silicone, tá? Coloca um pouquinho aqui, ó. Coloca um pouquinho e bem onde está o centro, eu faço uma pressãozinha, ó, na minha placa. Tenta deixar aí o mais assim vertical possível, né? Perpendicular à placa, tá? Você vai colocar isso do lado do fenolite, tá? O lado do cobre tá aqui, ó. Vai colocar isso do lado do fenolite, tudo bem? Bom, espera secar um pouquinho, só que seca rápido, tá? Agora eu vou colocar aqui a Dremer, tá? Aqui tá a Dremer. Eu vou colocar ela aqui, o eixo que já é dela mesmo, então cabe certinho aqui, ó. Tá? Deixa eu fazer apertar. Pronto, tá? Não ligue, viu? Aqui é um cuidado, viu, pessoal? Não ligue ela sem ter proteção em volta, tá? Porque caso não tenha grudado direito aqui o silicone, corre o risco, tá, da placa voar. Aí pode causar algum machucado, se bater no rosto, no olho, tá? Ou bater em algum outro objeto, um vidro, alguma coisa assim. Então, não ligue ela, tá, sem ter a proteção. Depois a gente vai colocar uma caixa aqui para poder girar ela, tá? Bom, agora, pessoal, a gente vai usar essa cola aqui, ó. Oh, perdão, não é cola não. Essa aqui é uma tinta. É uma tinta fotossensível, tá? Para circuito impresso, tá? O código dela aqui, ó, se vocês quiserem, se vocês dá para perceber aqui, é o PLC 8320-50, tá? Depois vocês me mandem um e-mail que eu passo aí o contato de onde eu comprei, tá? Eu tô até vendo se eu consigo revender isso daqui na minha loja virtual. Mas depois vocês entrem em contato comigo que eu passo toda a lista de material para poder comprar essa tinta aqui, tá? Bom, então o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar aqui, a tinta ela não tem problema encostar na mão, nada disso, mas para evitar, né, com que a gente se suje,
eu coloco uma luva, tá? Vou colocar uma luva aí usada na área de médica, né? Você pode comprar uma luva aí, também tem isso aí em qualquer, muitas lojas que vendem plástico, né? Você acaba encontrando isso daqui, tudo bem? Então o que nós vamos fazer? Aqui nós estamos aqui nossa placa, vamos abrir aqui a tinta. Pessoal, o importante é o seguinte, ó, essa tinta, ela é uma tinta que ela é fotossensível à luz ultravioleta, tá? A lâmpada fluorescente, ela tem um pouco também de UV, tá? Mas é muito pouco, então isso é uma das vantagens de trabalhar com essa tinta, tá? Porque você não precisa trabalhar no escuro, tá? Porque a emissão, a quantidade de emissão de ultravioleta que uma lâmpada fluorescente tem é muito pequena, né? Claro que você vai ficar horas expondo a tinta aqui, né? Mas aí 1 ou 2 horas não tem problema, tá? Então você pode trabalhar tudo no claro. Então a gente pode colocar o dedo aqui, ó. Pode usar pincel, eu gosto de usar o dedo mesmo, tá? E eu vou passar então a tinta na minha placa, ó. Então tá aqui. Posso até colocar fazer aqui um X, ó. Tá? Fazer um X aqui, ó. Porque a gente vai centrifugar essa tinta, tá? Agora. Então a gente pode fechar. Bom, então tá aqui, ó. Tudo bem? Eu já vi alguns outros vídeos na internet de você ter aí um compressorzinho, você pintar. No caso de você pintar, se tiver um compressor, tá? Você puder, por exemplo, colocar essa tinta no compressor e pintar, também funciona, tá? Até não testei, mas até acho que ficaria até melhor. E evitaria o passo seguinte, tá? Bom, vamos lá então. Agora, eu vou pegar aqui uma caixa, tá? Uma caixinha de papelão, e eu vou então colocar ela aqui dentro, ó, e vou ligar a Dremer, tá? O que vai acontecer? Ele vai centrifugar a tinta, e é necessário ter essa caixa de papelão para justamente não voar a tinta no ambiente, tá? Senão vai cair na parede, vai cair em móvel, vai cair um monte de coisa, e fora aquilo que eu falei para vocês do risco da placa voar também, tá? Então vamos lá, ó. A gente vai ligando. Importante é você olhar, né? Você liga um pouquinho, ó, e você dá uma olhada como é que está a placa, tá? Ó, você pode perceber que agora ela ficou praticamente homogênea, tá? Eu fiz alguns testes, eu tentei fazer com algumas velocidades, tá? E eu percebi que se a gente fizer demais, né, se você deixar muito tempo numa velocidade alta, toda a tinta sai e ela fica uma camada muito fina e pode dar problema. Também se você pegar e fizer num tempo menor, né, ou numa velocidade menor, ela fica pouco tempo e fica muita tinta na placa. E agora, para a gente fazer a cura da placa, tem que usar algum secador de cabelo, alguma coisa assim. E aí vai demorar muito tempo para você secar, para você fazer a cura numa placa que tem aí uma quantidade grande de tinta na placa, tá? Então, aí você vai mais ou menos fazendo 1, 2, você vai acertando. Tá? Eu percebi aí que com essa maquininha aqui, deixar um segundo e meio, ele já funciona. Tudo bem? Então o que nós vamos fazer agora? O próximo passo vai ser, então, a gente pegar e secar, fazer a cura. Pessoal, para fazer a cura disso, a gente pode estar usando um secador de cabelo, ou então um soprador térmico daqueles industriais. Tá? Eu vou pegar, seria esse secador térmico aqui, ó. Tá? Um secador térmico. Ou então, se você tiver um forno elétrico, tá? Colocar na faixa mais ou menos aí de uns 70 graus, não mais que isso, máximo 80 graus, tá? Você já deixar ele pré-aquecido e você colocar a placa no forno, tá? Ou então utilizar o secador de cabelo.
a vantagem de se utilizar o forno elétrico é que ele está fechado, né? Então não cai nenhum pó, né? nem alguma sujeirinha, areia e coisas desse tipo na placa, porque isso pode prejudicar depois no momento da revelação, tá? Então mesma coisa aqui, por quê? Porque o ar quente, ou do secador de cabelo, ou desse equipamento, ele empurra, né, o ar por aqui, e o ar entra aqui, ó. Então tudo vai estar entrando sujeira por aqui, ó. Tá? Vai estar entrando sujeira e jogando pra cá. E aí, como isso aqui vai estar apontado assim, ó, pode vir alguma sujeirinha aqui na placa, tá? Tudo bem? Então o ideal seria fazer com o forno elétrico. Eu não tenho forno elétrico aqui, ó. Então eu teria que fazer o que agora? Eu teria que usar o meu secador aqui, tá? Bom, é o que eu vou fazer. Deixa eu ligar ele. Pessoal, a distância, mais ou menos uma distância dessa. Se você tiver um equipamento que mede temperatura, sei lá, um termômetro, você pode estar calibrando, ajustando a distância, né? Coloque em torno de 80 graus, mais ou menos, ó. Tudo bem? Deixar por volta de uns 20 minutos, mas sempre vai verificando. Isso depende muito da quantidade, né, de tinta que está nessa camada. E agora você vai, então, secando a placa, ó, tá? Esse processo demora aí aproximadamente uns 20 minutos, tá bom? Uns 20 minutos. Eu posso deixar, por exemplo, a placa aqui, né? Posso deixar ela aqui e ela vai secando, tá? Eu vou cortar o vídeo agora e volto quando ela estiver pronta, ok? Bom, pessoal, voltando aqui, ó. Então a placa ela já está pronta, tá? Como é que eu sei que essa placa ela já está pronta, que ela já foi feita a cura? Quando, primeiro, a tinta ela fica opaca, tá? E segundo, você passa levemente o dedo, passe na ponta da placa, tá? Levemente o dedo e ela desliza, ela não gruda, tá? Então o teu dedo não pode grudar na placa, tá? Ficou alguma sujeirinha, alguma coisinha que eu não sei se vocês conseguem perceber. Ó, por exemplo, aqui, ó, tem uma sujeirinha mínima, tá? Que foi o que, ó? Essa sujeirinha foi, né, que foi aí, né, cuspida pelo soprador, tá? Então o que nós vamos fazer agora? Nós vamos tirar ela aqui da Dremer, tá? Eu vou arrancar agora esse carinha aqui, ó, tá? O eixo. O eixo tá duro, tá? Então, para eu poder arrancar, vai uma dica para vocês aqui, ó, tá? Vocês vão fazer o seguinte, ó, vocês vão aquecer ele, dar uma aquecida, ele saiu, tá? Eu não puxo ele estando frio, tá? Porque aí pode correr o risco de você quebrar o eixo. Então tá aí, ó, tirou aqui a tinta, tá? Essa sujeirinha que ficou aqui, você pode retirar ela com thinner. Álcool não sai, tá? Então tira ela com thinner. Você passa aí um algodão, um paninho com thinner, e ela sai essa sujeirinha. Inclusive depois você pode passar álcool isopropílico aqui num pontinho que ele sai também, tá? Bom, o que nós vamos fazer? Nós estamos com a nossa placa aqui já com a tinta, e agora eu vou passar então o fotolito, né, o desenho, a imagem do fotolito para cá, para essa placa, tá? Então agora a gente vai lá do outro lado da outra sala, onde eu tenho aqui a lâmpada ultravioleta. Bom, pessoal, agora eu estou aqui na outra sala, tá? E eu vou fazer então agora a transferência aqui do meu fotolito, tá? Para a minha plaquinha, tudo bem? O que eu vou precisar? Do fotolito, né? Obviamente que uma das imagens, a melhor que tiver, eu vou estar utilizando, tá? E vou precisar de um vidro, tá? É um pedacinho de vidro, tá, pessoal?
Você pode estar mandando aí fazer o vidro aí em qualquer vidraçaria, tá? Esse vidro, pra você ter uma ideia, ele custou R$5, tá? Que era um pedaço lá que o cara cortou pra mim, e aí é bom que ele lixou aqui, ó, tá? Então eu não tenho perigo de me cortar. Por que é importante o vidro? Para eu poder posicionar em cima e ele fazer pressão em cima da minha placa, tá? E aí o que eu vou fazer, ó? Para eu poder sensibilizar a minha placa, eu vou usar esta lâmpada ultravioleta, tá? Pessoal, cuidado! Essa lâmpada ultravioleta não pode ser... você não pode olhar para ela quando ela estiver ligada, tá? Corre o risco de você queimar a sua vista, tá? Então, para isso, pessoal, você pode estar usando alguma proteção, tá? Eu fiz, né, até com esse processo mesmo de criar a placa, eu fiz uma maquininha, tá? Que é essa daqui, ó, tá? Uma maquininha que você vai ver que tem uma plaquinha aqui, essa plaquinha foi feita com esse processo, tá? Ó. Tá vendo que tem as trilhas aqui, ó? Então foi feito com esse processo um temporizador, tá? Tem um pique, eu ajusto o tempo que eu quero através dessas chavinhas, e tem um relé que liga e desliga a minha lâmpada ultravioleta, tá? Então o que eu vou fazer, ó? Eu vou colocar primeiro, vou deixar aqui, ó. Vou colocar a minha placa, que ela está aqui, ó, tá? Tá embaixo, bem no centro da minha base, tá? Vou colocar o fotolito, ó. Pessoal, aqui tem que ter um detalhe, ó. Qual é o lado que você vai colocar? Se é este ou esse lado, tá? Bom, aí você vai colocar o lado que foi impresso, tá? Que é o lado fosco, tá? Ó, o lado fosco da transparência vai virado para baixo, tá? Por quê? Porque você tem que visualizar, né? Você tem que visualizar aqui o teu layout como se estivesse vendo a placa de ponta cabeça. Tá? Então, lá no meu CAD Eagle, eu tava assim, ó. Tava desse jeito, ó. Lá no meu CAD Eagle, eu tava assim, ó. Só que a placa, ela tá virada de ponta cabeça. Então, eu vou virar esse cara de ponta cabeça. Tá? Que vai dar, então, aqui o lado áspero. O lado que foi impresso. Esse aqui é o lado liso, ó. Esse é o lado liso e esse aqui é o lado impresso. Tá? Então, eu vou colocar esse aqui, ó. Bem na minha placa. Tô ajustando ela. Se você, por exemplo, fizer a placa um pouquinho maior, né, você vai ter mais facilidade de colocar a placa, colocar o fotolito sobre a placa, tá? Bom, aí eu vou colocar com muito cuidado aqui agora o meu vidro, que ele vai dar uma pressão, tá? Coloquei o vidro, vou tirar o pozinho de cima aqui, tá? E agora eu vou colocar minha lâmpada ultravioleta aqui, ó, no soquete, tá? Cuidado, deixa o equipamento desligado, tudo bem? Vou ligar agora o aparelho, né, essa base, tudo bem? Então tá aqui, ó, já a minha lâmpada, aqui eu tenho um tempo pré-determinado, tá? Eu vou ajustar aqui para 1 minuto, 1 minuto e 45, tá? Então 1 minuto aqui e 45, tá? Bom, então agora eu vou ligar ao equipamento, tá? Só reforçando vocês, pessoal, tudo isso daqui não é necessário, tá? Eu criei para facilitar aí
a minha vida, tá bom? Mas você poderia estar só usando aí a lâmpada ultravioleta na tomada, só que você teria que ficar segurando, teria que ter um suporte para segurar, você teria que contar no relógio, sei lá, o tempo, tá? Então, eu criei isso para ficar mais fácil para mim, tá? Então eu vou pressionar agora esse botãozinho para ligar a lâmpada e ele automaticamente vai desligar quando estiver pronto, tá? Bom, então agora a gente já verificou que ela terminou, né? Ela termina sozinha. E vamos ver agora no próximo, na sequência, a gente vai ver como ficou aí vamos fazer a revelação da placa, tá?